Olá pessoal, bem-vindos ao EvoluCast, um espaço que conecta grandes histórias e muito aprendizado. Eu sou Marcelina Félix e no episódio de hoje vamos subir ao topo do mundo com o primeiro paraibano a fazer esse feito espetacular. Adalberto Neto é um grande empresário, um atleta de alta performance e conseguiu esse grande feito, o Everest. E aqui, Adalberto, a gente está de forma satisfatória te recebendo aqui na Sicredi Evolução para tu contar um pouco dessa história associada à realidade corporativa, à realidade empresarial, o que o Everest tem a nos ensinar nesse sentido. Mas primeiro, a gente queria conhecer o Adalberto. Conta pra gente quem é o Adalberto Neto. Tudo bom, Marcelino? Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela estrutura, tudo muito bonito. Pelo investimento aqui em educação, que é muito bom. Adalberto Neto é empresário da construção civil, também do ramo hoteleiro, a gente tem um hotel aqui em João Pessoa. Eu sou formado em engenharia civil pela Universidade de Pernambuco em 2006. Sou casado, pai de 3 filhas, paraibano, apaixonado pelo nosso estado e apaixonado também por esportes. Eu gosto sempre de estar... minha vida foi feita em maratonas, sempre gostei de correr. E tinha um sonho de escalar o Aconcagua e fazer o Everest, mas por um motivo ou outro nunca comecei mais cedo. Em 2024 eu fiz minha primeira alta montanha, que foi o Aconcagua. Em 2024 eu fiz mais a Bolívia. 25 foi para o Everest, não deu certo, fiquei a 500 metros do topo, menos de 500 metros, 480 metros para ser mais exatos. Voltei em 2026, antes disso eu fui para o Equador, fiz 3 montanhas no Equador. Em 2026 eu fui para o Everest e tivemos sucesso aí nessa empreitada faraônica aí. E uma questão que tu trouxe agora na fala, a questão da primeira ida ao Everest, né? No sentido de não ter o êxito esperado. Como tu se sentiu? Teve frustração nesse sentido? No mundo dos negócios, a gente acaba se frustrando com alguns projetos que não deram tão certo. Nessa tua primeira ida, como tu se sentiu? 2025 foi um ano muito difícil para mim, muito frustrante, porque eu não entendia porque Deus tinha me deixado chegar tão perto do topo e me tirar do topo. Eu passei 48 dias na montanha, você imagina só, passando frio, comendo mal, perdi 12 quilos, quase que eu perdia os 2 dedões do pé, passei por uma avalanche que quase que era fatal também. E eu não entendia, mas depois você entende que 2025 era preparação para 2026. E 2026 as coisas aconteceram muito mais naturalmente, muito mais fácil. É a mesma coisa no seu mercado. Tudo não vai sair do jeito que você quer, nem na hora que você quer. É saber que as coisas vão dar certo e que talvez aquela coisa que deu errado, aquela empresa que você queria abrir naquela época, aquela venda que você queria fazer, aquela compra, não deu certo porque a pessoa que ia realizar ainda não estava preparada para realizar aquele sonho. Então acho que é isso, às vezes é preparação. 2025 para mim foi preparação, 2026 colheita. Então a gente tem que entender isso, que nada acontece no nosso tempo, é no tempo de Deus e as coisas só vão acontecer quando você estiver preparado, porque Deus nunca vai dar mais do que a sua capacidade de administrar. Como é que você não administra, Marcelina, 1 milhão? Como é que você quer administrar 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão? Tudo acontece quando você estiver preparado. As condições também, levando em consideração as condições, pelo tua fala, foi questão até climática também, né? Lá a gente errou na data. No dia principal do ataque ao cume, no dia que era pra gente literalmente acertar, o clima mudou totalmente e a gente teve que descer. Então era decidir entre subir e talvez chegar no cume e não voltar, uma grande chance, ou voltar, adiar o sonho mais uma vez e tentar novamente. Porque assim, um grande ensinamento que eu tive foi o seguinte: você não pode parar na primeira derrota nem na primeira tentativa. Então ali foi, derrota teria sido se eu não tivesse voltado, se eu tivesse morrido, se eu tivesse desistido do meu sonho. Mas eu voltar para casa no ano passado me permitiu voltar esse ano fazer o cume. Então eu acho que é isso. Tem derrotas que não vêm para lhe parar, tem derrotas que vêm para lhe preparar. Sim.
tudo grande, tudo que é grandioso, você não vai conseguir de primeira. Às vezes você tem que dar um passo e recuar e saber o seguinte, o Everest, para você subir no cume, são 5 passos, que eu sempre digo. É o curso de um bom preparo físico, o curso de escalada de rocha, o curso de escalada de gelo, uma montanha de 7.000, que é o Aconcagua, que tem 6.960, e depois o Everest. Mas cada etapa dessa parte aqui era a preparação para a etapa seguinte, aquilo que eu falei. Você nunca vai sair daqui para vir para cá sem você estar preparado, sem estudar, sem você saber do seu objetivo. Eu sempre aconselho o meu time lá o seguinte, dá o passo, por menor que seja, porque você caminhando, você está um passo mais perto do seu objetivo. Você parado, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Não perder a questão do movimento, da ação, né, da atração. Adalberto, antes de subirmos literalmente ao Everest, quando isso começou? Quando essa semente do Everest foi plantada aí para ti? Essa semente começou em 1995, quando os 2 primeiros brasileiros chegaram no topo do Everest, que foi Mozart Catão e Valdemar. Ali eles mostraram para mim que sonhos são contagiosos e quando alguém realiza algo que parece possível, ele mostra para outras pessoas que são. Mas eu tive que esperar 31 anos esse sonho maturar, eu me preparar, esperar o momento certo para poder realizar. Aquilo que eu disse, as coisas não vão acontecer da noite para o dia, nem no estralar de dedos, nem no passe de mágica. Você tem que fazer a sua parte, a sua preparação e usar as ferramentas que você tem. Eu digo sempre lá na ABC. Se você for esperar o momento perfeito, a hora perfeita, você não tem medo, você nunca vai sair do lugar, você vai esperar sempre e nunca vai agir. Nunca teve sucesso quem pensou e quem planejou. Só teve sucesso quem agiu. O cara ter que planejar primeiro, mas depois você tem que agir. Não adianta só planejar. Sonho sem ação é só sonho. Só sonho. Uma outra questão voltada para o planejamento, que a gente concentra também no nosso planejamento estratégico. Da tua saída aqui de João Pessoa até chegar ao aeroporto, o que se passou assim na tua cabeça? Porque tu foi para Catamandu, né? Isso. E depois tem um aeroporto mais perigoso, né? Que já é um teste em si, que é Lukla. Né? Eu queria que até chegar no acampamento base, o que você pensava? O que você maturava assim no sentido de estou perto do meu sonho? O que é que se passou na cabeça de Adalberto? Não, cada despedida é um momento de muita tensão, um dos momentos mais difíceis, porque você sabe que você está se expondo ao risco. Então, era um momento que eu sempre ficava muito ansioso, com medo, pensativo. No ano passado, por exemplo, até pessoas que eu não tenho tanto contato, que eram só colegas, vamos dizer, me ligam, Neto, e você vai mesmo para esse negócio? Pô, tanta gente que morre lá. Mas quando você tem um sonho, um propósito maior, você corre atrás. Mas uma das partes mais difíceis que eu posso dizer para você era justamente essa despedida e saber que lá também você estava correndo risco. Sim. Por mais que você planeje tudo direitinho, você não controla o clima, o ambiente. É como aquilo, a gente não controla o mercado, a pandemia, uma guerra. Você pode ter o melhor plano possível, mas as coisas podem mudar. E uma lição que eu aprendi lá no Everest foi o seguinte, que plano bom não é aquele que nunca muda, é aquele que dá certo quando tudo dá, mesmo quando tudo dá errado. Sim. É você saber se adaptar. E contornar as situações adversas. Verdade. Do ponto de vista, assim, pontos, elementos, tem a questão financeira, tem a questão física, tem a questão psicológica. O que mais pesou, assim, para ti nessa construção de chegar até o Everest? Mas uma das partes mais pesadas que eu acho é a parte financeira e a parte de tempo que você fica lá. Financeira porque você investe muito alto e são anos de preparação. Você não vai para o Everest, você pensou em ir para o Everest, você vai direto para lá, não. São anos de treinamento em rocha, são várias montanhas que você faz aqui na Cordilheira dos Andes, na Argentina, na Bolívia, no Equador. Depois o Aconcagua, que é uma montanha de 7.000, que é o grande teste para você saber se você está apto para ir para o Everest. Quando você passa 21 dias só no Aconcagua, é o teste psicológico e físico, é um teste muito grande que você passa lá. E depois o risco, que sempre que eu vou, você tem medo de que aconteça, pegar uma avalanche, pegar um mau tempo e acabar tendo um acidente. É sempre muito tenso.
Sim, tu falou há pouco, né, de um momento que teve recente Isso. com um grupo e o mais experiente dos alpinistas, né, relacionado à parte que teve uma avalanche agora há pouco, e isso acaba já por si só deixando uma certa insegurança quando a gente pensa em ir para uma aventura como essa, né, realização de um sonho, concretização de um feito tão marcante e tão importante e que muito nos orgulha ter você como o único paraibano nesse topo do mundo, não é isso? E aí eu queria entender um pouco de ti, se houve algum momento que o corpo, a mente pensou em desistir e como você gerenciava isso, né, na tua mente. Quando a gente transcende esse aspecto para nível mercado, né? Porque muitas vezes a gente está investindo em algum projeto e a gente pensa, será que é isso mesmo? Será que eu estou indo na direção correta? Né? Eu queria que tu trouxesse esse aspecto, se em algum momento tu pensou em desistir. Esse ano, falando de 2026, um momento que foi muito tenso foi quando a gente estava entre o Cume Sul e o cume principal, que tem justamente o Hillary Step, que quem assistiu aí o filme Everest de 1996, que fala da tragédia de 1996, onde os dois maiores montanhistas da época morreram, que era Rob Hall e Scott Fischer. Eles estavam com um grupo lá de americanos, japoneses, e morreram 6 pessoas nessa noite. E grande parte da tragédia se passa justamente nessa parte do Hillary Step, que é uma parte muito exposta, onde você está a 50 metros do cume, você está a menos de 50 metros do cume, muito perto, 48, mas quando a gente chegou naquele ponto ali, a gente pegou uma fila, Marcelina, de 2 horas ali. Imagina você parada 2 horas, faltando menos de 50 metros para o topo, você ficar parado ali naquele frio, naquela temperatura de menos 60 graus negativos, ventos de mais de 60 km por hora, e você vê aquela fila indiana, onde ninguém andava, estava literalmente parada. Tem uma parte muito técnica, e aí o pessoal já cansado, exausto ou mal preparado, que eu acho que tem também muita gente mal preparada ali, aí você geralmente ali você pensa em tudo que você passou, né? Porque foram anos de preparação para você estar ali. Aí você vê, eu sempre achei que o que poderia me tirar o cume seria o quê? O mau tempo novamente, seria um acidente, uma avalanche, mas nunca pensei que poderia ser uma fila de pessoas que ia me tirar o cume esse ano. Mas depois de 2 horas lá parado, muito pensativo por sede, querendo beber água e sem poder comer da máscara congelada de oxigênio. Mas depois disso a gente conseguiu chegar lá e foi. Trazendo para o nosso mercado, eu sempre digo que quem quer fazer algo extraordinário tem que estar disposto a assumir riscos. Se você quer ter um resultado que a maioria das pessoas não tem, chegar onde a maioria das pessoas não chega, fazer o que a maioria das pessoas não fazem, você tem que estar disposto a assumir risco. Às vezes é aquele velho ditado que você tem que fazer. Você já deve ter escutado, menino, não bota a carroça na frente dos bois, Sim. Não dê um passo melhor que a perna, não queira abraçar o mundo com as pernas, mas quando você quer fazer algo grandioso, você às vezes tem que se arriscar. Mas você se arriscar não significa que você deve ser imprudente. O risco deve ser administrado, é o que eu sempre digo. Você nunca pode ser imprudente, porque na montanha isso vai ser fatal, vai ser sua vida. E nos negócios também, que você pode, no momento de crise, você querer expandir, no momento de recessão, você pode comprometer tudo. Você às vezes tem que ver a hora de continuar avançando e de recuar. Mas eu sempre digo, se você quer ter resultado que ninguém tem, você tem que estar disposto a assumir certos riscos, mas não ser imprudente. Você tem que gerenciar o risco. O risco é gerenciado. É isso aí. Qual foi o momento mais difícil assim da expedição? E hoje a gente, quando olha para as maiores adversidades do mercado, associando tudo isso, para ti, qual foi esse pior momento assim que tu considera uma adversidade e quando tu faz esse paralelo, né, esse traçado para o mundo corporativo? Vamos lá, na montanha eu tive 2 momentos críticos. Um foi em 2025, que foi quando eu peguei aquela avalanche e poderia ter sido fatal, foi um susto muito grande, que foi numa das partes mais perigosas do Everest, que a maioria das pessoas acha que o maior perigo está no topo. Mas esse perigo que eu passei era justamente entre o campo base, que fica a 5.300, e o campo 1, que é a 6.000 metros. Era algo em torno de 5.700 metros de altitude, onde eu peguei essa avalanche e quase que era fatal.
Isso mostrou o quê? Que se você não tem uma base bem feita, uma fundação bem feita, você pode comprometer o cume. Então, você tem um bom preparo, você tem que estar... sustentável. Você tem que ter um bom planejamento, um bom plano, uma boa estratégia, porque senão você pode comprometer o final. E esse ano foi essa parte que eu falei do Hillary Step, que é essa parte da montanha, que é uma das mais perigosas, que é onde tem justamente a maior parte das mortes no Everest. 60% das mortes do Everest fica nesse trecho. Você fez o cume e você está voltando. No Everest, em média, tem 6 mortes por ano. Então, mais de 3 mortes é justamente na descida, entre o cume e o campo 4, que é o que a gente chama de zona da morte. E a zona da morte na empresa, a gente está trazendo paralelo para a empresa, zona da morte é quando o caixa aperta, quando as vendas caem, quando você toma uma decisão errada e aí você tem que saber gerenciar. 2 momentos graves assim que eu considero que a construção civil aqui da Paraibana, em que eu passei, eu estou no mercado desde 2006, fazem 20 anos, mas um momento crítico que a gente passou foi em 2014, aquela crise de 2014 a 2016, que a gente passou uma crise muito pesada na construção civil, que foi... A gente teve a questão dos distratos do nosso setor, que foi muito distratos que a gente teve, e também a taxa de desemprego altíssima no Brasil, que ela saiu de 6% para 12%, e aí fez com que tivesse uma grande recessão, e depois a pandemia. E depois a pandemia. Isso mostra o seguinte, até 2014, na construção civil, a gente estava um momento de alta no nosso mercado, muita venda, tudinho. Depois você viu esse momento de crise, 2014 a 16, aí 18 começou a recuperar, 20 e 20 pandemia. E o nosso ciclo de construção civil, Marcelo, é muito grande. É em média de 4 a 6 anos. 4 anos é sua obra e 2 anos é você pegar um terreno, aprovar projeto. São 6 anos. Então, se você pegar em 6 anos, há 6 anos atrás, a gente estava numa pandemia. Agora a gente está recuperando, quando a gente estava saindo, aí vem de novo uma meio com a recessão aqui, as vendas caindo. Mas você tem que estar preparado, ainda mais no mercado da construção civil, que nós temos ciclos tão longos. O nosso ciclo e a nossa indústria é diferente de qualquer outra. Porque enquanto vocês aqui fazem esse prédio, vocês passam aqui 20, 30 anos aqui. Não, o nosso ciclo, a gente fez um prédio aqui, trouxe toda a indústria para esse terreno, depois de 4 anos a gente tira daqui e vai para outro. E a gente não controla temperatura, clima, frio, nada, é tudo ao ar livre. Uma época dessa é muito chuvosa, atrasa muito serviço. É verdade. Ao atingir o cume, qual é a sensação? Valeu a pena o investimento chegar ao lugar mais alto do mundo? Com certeza, sim. Mas se eu contar para tu, eu acho que a maioria das pessoas se decepciona com essa parte, porque o pessoal acha que a maior lembrança minha do Everest é minha foto no cume. Mas não, o grande ensinamento que o Everest me ensinou foi a pessoa que eu deveria me tornar para chegar no cume. Eu só passei 15 minutos no cume, mas para eu chegar lá foram anos de preparação, de investimento, de renúncia, de treino diário, de estudo para você saber o que você teria que fazer para estar lá. E o cume é a consequência. É consequência. O cume é passageiro, é rápido. O que fica é a jornada que você fez para chegar lá. A jornada é muito mais importante do que o cume. Até quando eu me lembro do Everest, eu me lembro mais dos perrengues. A primeira coisa que vem na minha cabeça são as dificuldades, os perrengues, depois vem as alegrias, as conversas com o pessoal, as amizades que você faz. E por último, a foto no cume. Eu me lembro até outro momento muito marcante, é quando você volta para casa. Porque eu dizia sempre, se eu não chegar no cume, Deus, que eu pelo menos eu possa voltar para casa. Eu sempre tinha isso em mente. Mas quando eu cheguei no cume lá, depois que eu cheguei tão exausto, tão cansado, eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz lá, quando eu cheguei no cume, foi me ajoelhar, olhar para o céu e agradecer a Deus. Aí depois disso, ver o filme de tudo que eu passei para chegar lá. Aí depois eu acho que eu entrei num estado transcendental mesmo, consegui contemplativo, senti a presença de Deus. E aí foi quando eu me lembrei que Jesus, quando queria falar com o Pai, ele ia para o monte rezar, né? Então eu acho que foi algo assim, realmente transcendental. Mas eu te digo, a primeira coisa que eu fiz lá, quando eu cheguei tão exausto, tão cansado, sem força, que a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar e ficar. Depois, eu só fui me recuperar depois de uns 5 minutos.
Perfeito. O que a montanha em si traz para ti no aspecto de gestão que ali no teu escritório jamais te ensinaria? Bom, acho que uma grande lição que a montanha me trouxe, a maior de todas, foi a gratidão. Quando eu tenho uma foto com as criancinhas que eu bati lá e que eu falo até isso na minha palestra, que quando você vê a foto daquelas criancinhas, mesmo com tanta dificuldade, com tanta escassez, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe, mas para você chegar a qualquer coisa a partir de Lukla, daquele aeroporto mais perigoso do mundo, tudo só chega, 70% das coisas nas costas dos carregadores. 20% Sherpas, né? Dos Sherpas, 20% vai no lombo dos animais e 10% de helicóptero. Então é tudo muita dificuldade para chegar remédio, alimentação, gás, material de cozinha, brinquedo, material escolar. E quando eu olho para aquelas crianças e vejo elas com aquele sorriso no rosto tão feliz, mesmo tendo tão pouco, isso me mostrou que riqueza e felicidade são algo distintos. Porque às vezes você pode ter tudo e não ser feliz. Riqueza é a quantidade que você tem, é você ser feliz com o que você tem. E quando você é grato, você recebe muito mais. Eu sempre costumo dizer que a gratidão faz com que coisas inimagináveis aconteçam. E uma grande lição é você ser grato e não se aperrear com coisa pequena. Quantas vezes a gente não se aperreia com um relógio que você foi roubado, que perdeu, um acidente, uma batida, que é um problema tão pequeno no nosso cotidiano que você deixa que tirar a nossa paz com coisa que você mesmo que deixou. Que se você não deixar entrar, você deixou sua mente aquele problema entrar. Se você evitar, não, isso aqui, meu avô dizia, tem 2 tipos de problema, Neto. Os que têm solução, então não tem por que se estressar. E os que não têm solução, o tempo vai ter solução. O tempo vai chegar e vai ter que ter solução, mas vai ser o tempo. Então a gente não perder a nossa paz e nem a nossa tranquilidade com coisas pequenas e cotidianas, que muita gente perde o problema, um cara que se jogou no trânsito, uma trancada, um cliente, um fornecedor que disse uma palavra às vezes que não queria. A gente tem noção disso. Eu acho que essas 2 coisas, você ter a gratidão e a percepção do tamanho do problema, trazer para você o problema que você quer realmente administrar, o que vale a pena. Esse aspecto que tu trouxe gera muita reflexão, né? Diante de tudo que a gente vivencia até a nível Brasil. E a felicidade estão nos pequenos gestos, na forma como a gente encara e não anabolizar problemas, mas trazendo um pouco o Everest e trabalho de equipe. Né? Porque houve muita gente com quem você contou durante toda essa tua jornada, várias pessoas te apoiaram, seja a família, o time do preparador físico, uma série de fatores. Apesar que a gente sabe que o recorde é individual, mas teve um ecossistema em volta de ti. Como foi isso? Quem foram essas pessoas? Né? E diante de um Brasil que é um clima totalmente tropical, né? Que a gente não tem essa questão climática como ali no Everest, conta pra gente aí quem foram essas pessoas. Eu vi ali, até assisti o filme Escalada e observei, né, os Sherpas, pessoas que estão ali lado a lado, levando uma mochila, pessoas, aparentemente, a gente vê na questão de filme, né? Mas pessoas felizes, como você trouxe, prestativas, de muita fé, inclusive. Isso, eles são muito religiosos. Né, carregando aquelas bolsas pesadas para fazer com que essa corrente do sonho, apesar de ser um sonho individual, também uma realização deles. Conta pra gente. Vamos lá. Para chegar no cume do Everest, falando da montanha, depois a gente volta para cá. Mas quem faz o caminho do Everest, literalmente, quem abre o caminho são os Sherpas, que são os guias. Para quem não sabe, os Sherpas, eles que fazem o caminho, literalmente. São eles que montam as barracas, eles que transformam gelo em água, com uma dificuldade enorme para transformar gelo em água, fazer fogo. Alimentação, eles que passam várias vezes pela cascata do Cumbuco, uma das partes mais perigosas do Everest, levam 40 quilos nas costas, sobem e descem várias vezes, colocando aquelas cordas, aquelas escadas que você vê nos filmes. Eles que chegam primeiro, eles são os verdadeiros heróis do Everest. Nessa tragédia agora, quem está falando do Broad Peak, morreram 6 Sherpas. É um número assim, muito grande e que eles
sem eles, eu digo a você, Marcelo, que 95% das pessoas não chegariam no cume. 95% ou mais das pessoas não chegariam no cume sem os Sherpas. E eles são os verdadeiros heróis lá do Nepal que fazem tudo acontecer. E aqui, como você disse, ninguém faz nada grandioso sozinho. Eu sempre digo isso. Se você quer chegar mais rápido, você vai sozinho. Mas se você quer chegar mais longe e ter mais resultado, você vai em equipe. E as pessoas lá na BC, eu sempre digo que são o maior capital de qualquer empresa aqui na Sicredi. Pode ter certeza que o maior capital do que esses prédios, do que os carros, o patrimônio, são vocês que levam a empresa nas costas, que trazem os clientes, que movimentam, que entendem. São as pessoas que sem as pessoas você não faz nada. Eu passei agora 30 dias esse ano, 48 dias no outro. Se eu não tivesse uma equipe por trás da minha empresa, trabalhando, me auxiliando, pessoas mais capacitadas que eu não poderia fazer isso. Se eu não tivesse pessoas, como você falou, me ajudando no meu treinamento físico, os médicos, os nutrólogos, me preparando a alimentação, suplementação, o treinamento hipóxia, que é aquela máscara que eu colocava, que simulava a altitude, que me permitiu tirar 18 dias da minha jornada do ano passado para cá, onde a gente tem um recorde brasileiro de menor tempo na montanha, entre sair de João Pessoa, fazer o cume e voltar para João Pessoa, esse recorde paraibano. São 30 dias, é o menor tempo brasileiro de um paraibano nosso aqui. Então, você tem todo o apoio. Ninguém faz nada grandioso, ninguém chega no cume sozinho. Tenha certeza disso. Ninguém nunca chegou no cume sozinho. A primeira expedição que chegou no Everest, a maioria das pessoas não sabem, mas a primeira expedição chegar no Everest demorou 31 anos de tentativas e erros, e a primeira expedição que chegou teve mais de 300 pessoas trabalhando para que pudesse as duas primeiras pessoas chegarem, que foi Edmund Hillary e Tenzin Norgay, que eram os Sherpas, chegarem no cume. Tinham mais de 300 pessoas nos bastidores e o governo britânico patrocinando. Então isso só mostra que sem apoio você não chega em lugar nenhum. Trazendo um pouco até para o contexto corporativo, hoje a gente emplaca diretamente com dinamismo, com muita velocidade, com agilidade. Quando traçando esse paralelo com o Everest, é mais constância, ritmo, ou é olhando mais para a questão da velocidade em si? Eu acho que nunca é velocidade, principalmente na montanha. Eu acho que é a constância. Aquele ditado, dá o passo, por menor que seja. Quando você está caminhando, você está um passo mais perto do seu sonho, por menor que seja o passo. Então, é a constância, porque a motivação vai fazer você começar, mas é a disciplina e a constância e a perseverança que vai fazer com que você alcance seus objetivos. E o Everest lá, trazendo para o Everest, nossos passos é passo de tartaruga, mas a constância faz com que você chegue no topo. Ninguém chega no Everest correndo. Eu gosto muito de correr, eu gosto muito de tempo, mas no Everest e na empresa, se você quiser ir rápido demais, acelerar o processo, você pode estragar tudo. Esse ano, por exemplo, eu ia perdendo a minha expedição todinha, porque como eu ia fazer esse tempo já de 30 dias, e eu ainda fiz algo que eu não poderia ter feito, eu errei. Vou até dizer aqui, eu acho que quase ninguém sabe. Quando eu cheguei lá no Nepal, eu saí daqui numa quinta-feira, mas eu não me lembro bem, eu saí numa quinta-feira, dia 25, aí cheguei dia 29 lá, eu acho que era uma segunda ou uma terça, 4 dias depois. Quando eu cheguei lá na montanha, em Katmandu, eu dormi uma noite, fiquei praticamente 3 noites sem dormir. Aí peguei o helicóptero de Katmandu, desci em Lukla, peguei outro helicóptero e fui para Perichê, que é uma cidadezinha. Quando eu cheguei aqui, era para eu ter feito o quê? Era para eu ter parado, dormido uma noite e ter no dia seguinte escalar uma montanha de 5.300. Eu estava a 3.300 metros, ia para 5.300. Mas o que foi que o bonitão aqui fez? Cheguei a 3.300, deixei minhas bolsas lá, botei só a mochila com água e fui subir um cume de uma montanha. Ganhei 2,5 metros de altitude. Aí desci e não senti nada desse dia. No outro dia, eu saí de Perichê, aí era para eu parar aqui em Lobuche e depois eu chegar no acampamento base. O que foi que eu fiz? Saí daqui para cá. Quando eu cheguei aqui à noite, nesse dia, que eu fiz 4 dias em 2. Se você notou,
eu era para ter chegado aqui em Perixê, dormido uma noite e ter feito no outro dia a montanha. Aí eram 2 dias. Depois era para eu sair de Perixê, dormir uma noite em Lobuxê, saía de Lobuxê e vinha para cá, para o pessoal entender, por acampamento base. Eu fiz isso aqui, eu quero fazer em 4, eu fiz em 2. Quando foi no outro dia, na noite, eu me lembro, eu não consegui dormir. Quando eu boto para medir minha saturação, diga quanto é que estava aí. Doutor Galter disse que se eu tivesse aqui, eu era entubado direto, se fosse na pandemia. Diga quanto eu estava saturando. Tem ideia? Tem ideia. 40. Minha esposa ficou louca quando eu liguei. A esposa de Carlão estava saturando 40. Eu passei 2 dias mal. Porque assim, quando você quer diminuir o tempo... E seria velocidade, né? Você quando quer diminuir o tempo, você coloca intensidade, velocidade, você aumenta o treinamento. Você lá na esteira, você quer perder massa mais rápido. Quer diminuir o tempo, você tem que aumentar o esforço, a intensidade. Então, eu fiz muito isso. Mas, às vezes, você colocar intensidade demais pode custar tudo. É aquela questão da base mal feita. Quase que me custou a vida. Porque, imagina, se eu passo mal de uma forma que eu tenho que sair da montanha... Eu já ia fazer em menos tempo, eu tenho que ir para Katmandu, voltar para ser interno, eu perco a janela de tempo, porque lá é muito pouco tempo a janela. Então, você tem que saber até que ponto você pode botar intensidade sem comprometer tudo. Aquela questão do risco, você avaliar o risco, porque é o equilíbrio. Tudo demais é veneno. Você tem que ter o equilíbrio. Se você só trabalha... você vai perder sua família. Se você não trabalha, você vai perder sua família muito mais rápido. Então você tem que ter esse equilíbrio. Não é verdade, não? É verdade, bom ponto. O que mudou para ti no âmbito profissional e no pessoal é sair da Everest? No âmbito profissional, eu tento trazer essa questão desse equilíbrio. Eu sempre fui muito intenso. Quando eu tenho uma meta, eu sempre tenho essa intensidade. Eu tento ter esse ponto de equilíbrio e às vezes eu perco a paciência com coisa pequena. Aí, quando eu vejo que eu estou perdendo, eu me lembro daquelas criancinhas, da dificuldade daquele pessoal lá, de tudo que eu passei na montanha e ver que você não precisa perder a paz com coisa que não vale a pena. Sim. E no lado pessoal, é isso. Eu sempre tento mostrar às minhas meninas que você tentar ser feliz com o que você tem. Isso não significa que você não deve procurar em busca de melhorar, querer sempre mais o seu sonho. Mas não que se você não tiver aquela casa, aquele carro, aquele barco, aquele iate, aquele avião, que isso vai tirar a sua paz. Você tá feliz com o que você tem, mas sempre buscando algo a mais. Mas sem que aquilo seja o seu objetivo de vida. Porque quando na maioria das vezes, quando você conquista algo, depois que você conquistou, aquele negócio já não vale tanta pena, né? Verdade. Eu acho que com a maioria das pessoas é assim, Cortella diz essa frase, eu gosto muito. Depois que você conquistou, você já meio que perdeu a graça. Né? Exato. Você já perde meio que interesse. É você meio que ser feliz com o que você tem, mas sempre procurando o seu melhor para você e para sua família, mas não algo que você vai ter a felicidade em algo financeiro, algo material. Acho que a verdadeira paz é o que você falou aqui. Então, nas coisas pequenas, a verdadeira conquista da montanha era... Na montanha eu sempre dizia que um prato de comida quente, um banho quente, você dormir bem. Você sente falta lá das pequenas coisas da vida. Você não sente falta de uma viagem, de um hotel bacana. Você sente falta de um prato de comida quentinho, de um banho quente, do abraço da família, de deixar seus filhos no colégio. Eu acho que é o básico. E às vezes a gente não é grato, né? Quantas pessoas hoje estão numa cama do hospital que não podem se levantar, fazendo quimioterapia? Quantas pessoas não se levantaram hoje sem enxergar, sem andar? E a gente, às vezes, fica com um problema tão pequeno, aquela criancinha que às vezes caiu um balde de água, de leite, está toda queimada. E às vezes a gente olha o nosso problema, só olha para a gente e não vê o problema. Se você for aqui no Laureano, ver essas crianças com câncer tão pequenos e passando por coisas por tantas provações. Então é isso, eu acho que a gente ser grato pelo que a gente tem, e eu acho que a maior felicidade de qualquer pessoa é a saúde, que eu sempre digo, que quando você tem
um problema, você pode ter vários problemas, mas se chegou um que é saúde, você for começar uma quimioterapia, perder um braço, uma perna, todos os outros problemas passam a ser irrelevantes, literalmente, e esse problema aqui vai ser a sua saúde, a sua paz, vai ser justamente o seu maior problema, não? Concorda com comigo? Com toda certeza, não há dúvida. Uma palavrinha tão curta, que é a questão da fé, né, que nos leva para uma questão até espiritual. E eu percebi nos teus vídeos um pouco sobre essa questão em volta, assim, um pouco não, bastante sobre essa questão da tua fé. Fala um pouco como é viver o Everest, essa fé que tem dentro de ti, que eu percebo na nossa conversa, inclusive, e como essa fé também deve ser levada, né, na condição do mundo corporativo, de acreditar, confiar e pensamento positivo, que eu acho que é muito disso que a gente tem que levar na vida, né? Ter esse pensamento orgânico, positivo, porque é algo que transcende o nosso estado linear, digamos assim, para um estado de graça, que foi o que você viveu lá. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, sempre acreditei muito em Deus, minha mãe era uma pessoa muito religiosa, mas fé é saber que as coisas não vão acontecer sempre do jeito que você quer e nem na hora que você quer. É saber que as coisas vão acontecer na hora que Deus quiser e como Ele disser. É você dar o passo mesmo sem ver todo o caminho. É você continuar acreditado, dar o passo que Deus dá o chão. Porque quando você dá o passo com fé, Deus coloca o chão sobre seus pés e as coisas acontecem. Eu creio muito nisso. Em 2025 eu fui com muita fé para a montanha e não cheguei no topo. 2026 eu fui com a mesma fé e cheguei no topo. Aí você tem que entender que tem tempo que é de plantar, tempo de semear e tempo de colher. 2025 para mim foi plantação, preparação para semear, para colher em 2026. Então você tem que saber que você tem que plantar as coisas, se preparar e agir com o que você tem. Aquela questão que eu falei anteriormente. Se você for esperar, não ter medo, o momento perfeito, a hora certa, você nunca vai fazer nada, porque a hora certa, você nunca ter medo, você tem todas as respostas, isso nunca vai acontecer na maioria das vezes. Sim. Fé é você usar as ferramentas que você tem na mão e começar com o pouco que você tem. Porque o pouco na mão de Deus é muito. Ninguém começou algo grande, ninguém começa algo grandioso grande. Você vê, a gestação de uma mulher são 9 meses. A gestação de um elefante são 18 meses. Algo para nascer grande demora, algo grandioso leva tempo. Então é você saber que as coisas grandes vão demorar a acontecer e você usar as ferramentas que você tem à mão e começar com o pouco que você tem, porque o pouco na sua mão é o muito na mão de Deus. É uma questão até de consciência, né? O saber esperar, ter a paciência. Muitas vezes são tempos e movimentos, né? Não é algo que é do aqui para chegar já lá, sem ter essa jornada, sem ter esse caminho. Quando eu comecei aqui, por exemplo, eu queria que todos os meus prédios fossem a construir, eu queria que todos os meus prédios fossem beira-mar. Mas o meu primeiro terreno que eu peguei beira-mar foi em 2018, eu comecei em 2006, 2018. Então você tem que ter toda uma preparação para chegar lá, aquilo que eu disse anteriormente. Deus nunca vai lhe dar mais do que a sua capacidade de administrar. Como se você não sabe contratar, fechar contrato, lidar com pessoas, você não sabe lidar com 5 funcionários, como é que você vai lidar com 1000 funcionários? Então você tem que saber que tudo é uma preparação, aquela questão, como eu disse, do Everest. Cada sofrimento, cada dificuldade que você passa é uma preparação para a etapa seguinte, você trazer isso como aprendizado. É um trajeto, né? Um caminho que você vai pavimentando com experiências, com acertos, mas também com os erros. É um aprendizado, né? Muitas vezes errar não é sinônimo de fracasso, mas construir um caminho mais próspero, justamente esse ponto que você trouxe, né? Não foi de primeira que você chegou, né? Teve uma trajetória por trás, muito mais preparação, imagino eu, pelo que você trouxe até agora. A derrota traz muito mais aprendizado que a vitória, né? Porque é na derrota que você vê o que eu podia ter feito diferente, que na vitória você está em êxtase, você até meio que relaxa. Sim, verdade. Mas na derrota você leva aquele baque, aquele balde de geografia e você vê o que você errou, que podia ter feito diferente.
A derrota traz muito aprendizado. E saber o seguinte, que tem derrotas que não vêm para lhe parar, tem derrotas que vêm para lhe preparar. Você não... A derrota só é derrota se você desistir. 2025 só teria sido fracasso se eu tivesse morrido, se eu tivesse desistido, se eu não tivesse voltado para casa ou se eu não tivesse tentado novamente. Mas eu voltar para casa e tentar novamente, me preparar melhor, me permitiu tentar novamente. Então, você saber que no seu negócio, na sua família, em tudo, você não vai vencer sempre, você vai ter derrotas temporárias, que não são derrotas, são dificuldades, que vai ser aprendizado para você e até uma vez uma preparação para aquela pessoa poder realizar. Porque será que o Neto 2025 era capaz de chegar no cume? Eu acho que Deus estava me preparando para 2026. Sim, com certeza. Neto, um dos pontos aqui que eu queria que você discorresse é para quem tem esse sonho. Muitas vezes é um sonho de chegar ao Everest, sim. É um sonho de buscar algo maior, é um objetivo maior. Eu gostaria que tu discorresse sobre esse ponto dos sonhos, né? O teu sonho, certamente foi um dos sonhos foi alcançado, que é chegar ao ponto mais alto do mundo. E para quem está nessa preparação, nesse caminho de um sonho como esse, similar ao seu, mas também um sonho de conquista, por exemplo, até dentro do empreendedorismo, no âmbito profissional. Quais são os conselhos do Neto nesse ponto? Eu costumo dizer que o Everest representa tudo aquilo que parece impossível para a gente. Seja você passar no concurso, montar uma empresa, seu negócio próprio, educar um filho, escrever um livro, talvez vencer uma doença. O Everest representa tudo isso que parece impossível. E quando você tem algo que parece impossível, você tem que ter coragem. Coragem para agir, coragem para fazer o que tem que ser feito, coragem para assumir risco, como a gente falou, coragem para tomar decisões difíceis, mesmo estando sob pressão. E aquilo que eu falei do risco, se você quer fazer algo grandioso, você não pode fazer algo como todo mundo faz e ter resultados grandes, porque senão era bom demais, né? Se fosse fácil, qualquer um faria. Você tem que saber que você tem que se preparar e saber como é que você vai fazer aquilo, planejar, colocar no papel. Eu digo sempre, você tem que planejar, colocar no papel e depois executar. Porque não adianta você ter um bom plano, ter um bom pensamento, mas não tirar ele do papel, você tem que agir. Ninguém nunca fez nada grandioso só pensando. A execução é que vai fazer com que você tenha o resultado. Você tem que agir. Um dos pontos, tu me fez até lembrar de uma frase de Ayrton Senna, que ele era especialista em rodar em chuva, né? Ele dizia, na reta todo mundo acelera, mas vai ganhar quem na curva, quem acelera mais na curva, assumindo risco. Assumindo risco, e é muito do que tu trouxe agora, não é isso? E era o cara que, assim, o meu ídolo, eu em 94, eu tinha 11 anos, era meu ídolo lá, cresci com aquela musiquinha da Vitória, e ele morreu fazendo o que amava, né? E tendo uma vida, e viveu uma vida, apesar de ter precocemente, que não deveria ter tido, mas teve um problema lá na barra de direção muito provável, e acabou falecendo, mas fazendo algo que amava e sendo uma lenda no automobilismo, né? Sim. Não só brasileiro, mas uma lenda para o esporte mundial. É o mesmo caso de Nimdas Sherpa, que faleceu agora, que também era outra lenda e que acabou falecendo, fazendo algo que amava e inspirando milhares de pessoas. E só voltando para a sua pergunta anterior, eu falei muito aqui da parte do sonho, né? E na montanha, para quem quer começar, eu acho que você tem que começar pelo básico. Você primeiro tem um bom preparo físico para quem quer subir uma montanha. Marcelo, no segundo é o curso de escalada em rocha. A gente tem um paraíso aqui na Pedra da Boca para você brincar lá. Você aprende a usar a cadeirinha, a usar mosquetão, a dar nó na corda. Você não ser tão dependente do seu Sherpa, a perder o medo de altura. Depois você vai para o curso de escalada em gelo, na Bolívia, no Equador, na Argentina. Você começa a viver a montanha no frio, altitude, usar grampon, que é um negócio que a gente bota embaixo da bota, que tem uns grampos, usar a piqueta, que é tipo aqueles machadinhos. Depois você faz uma montanha de 7.000 metros de altura, quando você vai ter o seu verdadeiro teste, como eu falei.
psicológico e físico. Você passa 21 dias na montanha e você realmente lá você vai viver sobre altitude e saber o que é aclimatação, que a aclimatação é você adaptar o seu corpo a criar mais glóbulos vermelhos, onde você vai alto e dorme baixo, você sempre sobe e desce, para adaptar seu corpo àquela altitude extrema e ao rarefeito, e depois o Everest. Mas isso, esses 5 passos, você pode trazer isso aqui também para o seu empreendedorismo. Eu tenho uma fala que eu sempre gosto de falar, é o quê? Quando você tem um sonho grande, algo grandioso, o ideal é que você pegue esse sonho e divida em pequenas etapas. Porque quando você divide um sonho em pequenas etapas, ele passa a ser execuível e deixa de fazer medo. Então você tem um sonho grande, eu quero chegar aqui, mas como é que eu não posso sair daqui e chegar logo aqui? Você vai fazendo isso, quebrando esse sonho em etapas, para você, à medida que você vai realizando... É possível, né? Você vai vendo que é possível, você vai chegando mais perto do seu sonho. Então, se tem um sonho grande, quebra ele em etapas, vai te dar confiança e você vai ver que ele é execuível e ele vai deixar de fazer medo. Adalberto, para encerrar, a gente gostaria de saber de ti qual o próximo desafio. O próximo desafio aí eu tenho um objetivo de fazer os 7 cumes, que são as maiores montanhas de cada continente. Eu já fiz as 2 maiores, que foi o Aconcagua e o Everest. Para o ano eu quero fazer mais 2, aí ficam 4 e ficam faltando 3. Para o ano eu vou fazer o Kilimanjaro e o Elbrus. E aí quero estar sempre fazendo algumas montanhas, nada com tão risco, porque afinal de contas a gente girou o jogo. O Everest é a maior montanha, a montanha mais perigosa, é a montanha das montanhas. Quando você fala em montanhismo, qualquer criancinha vai saber o que é o Everest, mas como eu estava falando aqui agora, que o sucesso e o meu cume do ano passado foi o que me trouxe aqui, mas que o cume é passageiro, é rápido, é 15 minutos. E já estou pensando em outros objetivos, outras metas, trazendo mais para o lado empresarial. O que você já fez até aqui te trouxe até aqui. Agora é pensar o que eu vou fazer para subir de nível e chegar na próxima etapa, no próximo nível do meu jogo. Isso vale para nossas empresas, para o nosso mercado. Aquilo que você disse, né? Chegou dia 30, já bateu o mês, agora é o próximo mês, a próxima meta. Isso. E é isso, a gente que trabalha de venda, com meta, com objetivo, é saber isso, que cada mês a gente tem um Everest a vencer, principalmente quem vive de venda, quem é vendedor como eu, como acho que vocês aqui, Boa Sicredi, vivem também de venda, né? Vender para novos clientes, novas carteiras. Mas é isso, muito obrigado e vamos fazer o projeto 7 Cumes, que são a maior montanha de cada continente, e está sempre trazendo para o objetivo, para a nossa empresa, pessoal, dê sempre o seu melhor, saiba que a cada novo sucesso, depois que você atingir aquele objetivo, já vem um novo objetivo. Muito obrigado e estamos juntos aí, Marcelina. Nós agradecemos, parabéns pela linda trajetória, pelos desafios alcançados e outros que virão. A Sicredi Evolução agradece a tua participação no EvoluCast. Amém. Boa.